Olá, me chamo Sidney Pierce e hoje é com grande satisfação que trago para vocês o podcast Olhares da Medicina. A medicina tem evoluído bastante e a humanidade, a humanização e a empatia é um dos pilares fundamentais do bom atendimento. Então trouxemos aqui médicos do Núcleo de Endometriose e Cirurgia para discutir um pouco sobre as nuances que envolvem todas as nossas profissões. Sou Carlos Eduardo Queiroz, cirurgião do aparelho digestivo, grande amigo, operamos juntos há mais de 15 anos, é uma experiência larga na cirurgia ginecológica avançada. Dr. Mar de Pinheiro, hoje em alusão ao outubro rosa, o mês de conscientização do câncer de mama, trazendo para a gente nossas reflexões sobre esse tema. Dr. Ilka Adachi, o sonografista da nossa equipe, trabalhamos juntos há mais de 30 anos, desde a residência médica. Valesca Pierce, dispensa comentário, minha irmã, me incentivou desde o começo da minha carreira, anestesista da nossa equipe, né? E hoje gostaria de falar um pouco para vocês como é que acontece nos bastidores, no dia a dia da nossa equipe. Então, dirigi aqui a palavra para o Dr. Carlos Eduardo para falar como é a área de intersecção do cirurgião com as diversas especialidades médicas, para sempre trazer um bom atendimento às pacientes. Bom, Ciro, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, com amigos aí do dia a dia que a gente trabalha junto e que tornam essa lida tão satisfatória e que tira um pouco dessa carga, né, que é a rotina de trabalho. Então, estar com pessoas que, além de serem gente boa, de serem simpáticas, de tornarem o nosso trabalho leve, também são pessoas competentíssimas e que nos ajudam a entregar o melhor para os pacientes. E eu costumo dizer que dificilmente a paciente vai precisar de um médico só. Hoje, a ciência, ela tanto conseguiu aprofundar, né, o conhecimento, então é difícil que você exerça vários papéis. Então você vai exercer o seu papel de especialista, mas você vai precisar também de outros colegas ali para atuar junto. Na cirurgia, isso daí fica muito óbvio quando você fala, por exemplo, você vai fazer um procedimento cirúrgico, eu preciso do anestesista, né? O anestesiologista que vai cuidar da paciente enquanto eu estou concentrado ali na técnica, né, no fazer, né? Mas eu preciso também, por exemplo, do gastroenterologista clínico, que vai cuidar da parte clínica dos meus pacientes. No caso da endometriose, né, que é o nosso maior volume atualmente, o ginecologista trabalha junto com o cirurgião do aparelho digestivo com coloprocto, que trabalha com o urologista. Nosso público é basicamente de mulheres, então essas mulheres fazem a rotina delas com ultrassonografia, né, com o exame de imagem, e elas precisam também ser acompanhadas da parte da mama. Então você vê que nunca é uma coisa isolada, nunca é um médico com uma expertise isolada que vai cuidar daquele paciente. Sempre ele vai precisar ali de figuras que vão apoiar ali junto, que vão trocar informações e poder entregar o melhor atendimento, a melhor qualidade de prestação de serviço de saúde. Valesca, como é que você vê essa participação no centro cirúrgico, né? Você como anestesista tomando conta do paciente na hora que ele está mais precisando de atenção. A anestesia é uma especialidade que muita gente tem medo, né? O paciente tem medo da anestesia, muitas vezes, não da cirurgia, né? Como se fosse separado. Na realidade, a gente é interligado, né? Tudo que a gente faz interfere com a cirurgia, tudo que a cirurgia faz interfere com a minha especialidade no paciente. Então, nosso trabalho é um trabalho em comum, é um trabalho mútuo, né? Onde a gente está sempre preocupado em oferecer o melhor campo para o cirurgião, as melhores condições, e o cirurgião entregar uma cirurgia bem feita, uma cirurgia com cuidado, para que o paciente não tenha nenhuma repercussão clínica, né? Além de tudo, a anestesia é onde começa, né, o procedimento cirúrgico, né? O paciente precisa ser acolhido, precisa ser acalmado, precisa ser tirado esse medo, precisa ser esclarecido do que vai acontecer, né? O paciente, às vezes, não sabe o que vai acontecer com ele. Então, é muito importante para o anestesiologista passar essa segurança, essa tranquilidade, né, no cuidar, e que ele vai se sair bem, porque o paciente ele quer saber que você vai cuidar bem dele, que você vai fazer uma boa anestesia, que você vai entregar o melhor que você puder para que porque ele está ali, porque ele precisa de você, né, ele nos honra com a escolha da equipe. Então, a anestesia é isso, além de permitir que o paciente não lembre, não sinta dor, que ele esteja, mas que ele tenha, depois do procedimento cirúrgico,
Hoje a maior preocupação na anestesia é que ele não tenha repercussões para a vida dele desagradáveis, que ele tenha uma boa experiência, que ele se sinta bem, não tenha dor. Então, a anestesiologia envolve tudo isso, né? O acolhimento, o centro cirúrgico e o pós, né? Que ele não sinta dor, que ele tenha um bom pós-operatório. E tudo começa com a consulta pré-anestésica, né? Lembrar que essa avaliação pré-anestésica é importantíssima para planejar essa anestesia, sempre lembrando do manejo de uma recuperação melhor e do controle da dor nessa paciente. Ainda nesse assunto, os exames de imagem são importantíssimos, principalmente quando a gente fala de endometriose, né? A gente hoje vê que tem 2 exames importantes, ressonância e mapeamento por ultrassom, mas às vezes a gente termina não tendo exames com tão boa qualidade, e eu queria que o Carlos falasse um pouco sobre essa interação da imagem com a parte cirúrgica, né, como é que é feito. Bom, o exame de imagem, ou a ressonância, ou o mapeamento por ultrassonografia, seria o ponto de partida para definir a conduta da paciente. A paciente já passou por um ginecologista, já foi para um cirurgião, para um urologista, para um coloproctologista, já expôs a queixa, e é preciso definir a extensão da doença e que tipo de conduta pode ser dado para ela. Então, ela já vem com a queixa, já passou pelo especialista e a gente vai definir. A partir do momento que a paciente define que tipo de lesão, a extensão da doença, vai se definir tratamento clínico, e ela volta para o ginecologista, ou para o gastro, coloprocto, ou vai para um tratamento cirúrgico. E a exposição do grau de doença é que define a resposta ao tratamento. Se a paciente tem pouca doença, mas tem muita queixa clínica, talvez só o tratamento clínico não seja suficiente, ela precisa da cirurgia. Ou se a paciente tem muita doença e não tem sintomatologia que justifique uma cirurgia, ela fica no tratamento clínico. Então, até para desmistificar, não, eu tenho endometriose, eu vou ter que fazer uma cirurgia. Nem toda paciente vai precisar de cirurgia. Então, a partir do exame de imagem, a gente pode ajudar a paciente a direcionar o tratamento dela. Certo? A importância do trabalho em equipe. Aqui a gente trouxe alguns profissionais, mas com a equipe médica, né, tem muito mais coisas envolvidas, como o doutor Carlos Eduardo falou, a parte clínica, o gastro, o ginecologista que vai acompanhar essa paciente, às vezes o colega da reprodução humana, a parte de imagem muito específica para preparar essa paciente, a anestesista que faz a consulta pré-anestésica, a anestesia em si, que vai garantir que a gente consiga fazer uma cirurgia exitosa e que dê um pós-operatório confortável para essa paciente. Então, tudo isso é importante, né? E falando do Marden, um especialista em mastologia, com foco hoje na reconstrução, sim, que é uma novidade da parte de mastologia, né? Marden, o que é que te fez você pensar em mastologia? O que é que mais te encanta hoje na tua profissão, né? O que é que mais hoje te move a estar sempre buscando melhorar, buscando os novos desenvolvimentos? Hoje a gente tem, para a parte de mama, né, o sentinela, cirurgias menores, hoje uma quimioterapia cada vez mais específica, resultados melhores. Me fala um pouco sobre isso. Verdade, sim. Primeiro, eu agradecer vocês aqui pelo convite, a equipe do NES aqui toda. É um prazer estar aqui com vocês nesse bate-papo, nessa conversa aqui, principalmente no Outubro Rosa, que a gente está nesse mês tão importante aqui para a conscientização do câncer de mama. E como você falou, realmente, assim, a gente tem esse foco na mastologia hoje, pensando muito na reconstrução. Na residência de ginecologia, eu não tinha ideia do que ia fazer, se ia fazer alguma pós depois ou não. A masto foi surgindo gradualmente, e dentro da masto a reconstrução também surgiu de forma natural. Hoje em dia, o que mais me encanta é essa parte de poder acolher também, de certa forma, a paciente. A gente trabalha junto com outras especialidades, oncologia, rádio, patologista, entre outros. Mas no consultório a gente conseguir resolver o problema da paciente cirúrgica, que muitos ainda têm aquele mito da mutilação, de ter que fazer a mastectomia, que é tirar a mama toda. E hoje a gente consegue minimizar em
sem nem medo de errar, mais de 90% dos casos a gente não faz uma mastectomia sem uma reconstrução associada. Então isso já ajuda muito a paciente a tirar aquele estigma de mutilação. Ela já sai da cirurgia tratada por câncer de mama e reconstruída, né? A gente tem várias formas de reconstrução, próteses, expansores. Hoje a gente utiliza muito técnica de lipofilling, são enxerto de gordura para poder melhorar o aspecto da pele, melhorar os resultados finais e com isso tudo entregar também um bom resultado para a paciente. Vamos falar um pouco sobre mitos, né? Acho que termina que em toda a área tem, né, alguns mitos. Cadu, o que é que você vê aí das pacientes que chegam, quais são os receios, mitos, né, que, em relação a essa interface médica? Tem muita coisa. Chega no consultório, hoje a gente vive, né, um momento em que a divulgação da informação ela está muito ampla, está muito democratizada. E, ao mesmo tempo, né, esse é o ponto negativo da democratização da informação, né, perde-se o filtro. Hoje, qualquer pessoa fala qualquer coisa. E essas informações, dentro, né, e é uma característica da relação médico-paciente, você ter essa assimetria de informação, né, tanto no sentido do médico ser o dono dessas informações e ter a obrigação de passar isso para o paciente, como também o fato de ter aquela confiança meio que cega do paciente no que o médico diz. Mas os pacientes hoje, eles assistem rede social, veem vídeos no YouTube, pesquisam sobre a sua doença, e uma coisa do meu dia a dia, uma cirurgia que eu faço muito, né, para colestectomia. Então é muito comum as pacientes chegarem perguntando, já meio que dizendo, doutor, e quais são as vitaminas que eu vou ter que tomar depois? Né? Então, porque realmente tem sido propagado, né, esse mito de que quando você tira a vesícula, você perde a capacidade de absorver as vitaminas A, D, E e K, o que é realmente um mito, né? Já que fisiologicamente a única diferença que vai ter é no armazenamento da bile. O fígado continua produzindo bile, a bile continua passando para o intestino e a gordura continua sendo absorvida da mesma forma como era antes. Então o organismo se adapta ali à ausência da vesícula e fisiologicamente ele volta a ser exatamente como era depois desse período de adaptação, né? Então esse é um mito muito comum. A cirurgia ginecológica como um todo envolve também diversos mitos aí, né? Mas enfim, seria muito importante, né? É muito importante no momento da consulta a paciente perguntar isso. Quando ela não pergunta, você também esclarecer, que às vezes acontece de ter algumas medidas que esses pacientes tomam, né, sem consultar a gente, né? Muitas vezes exatamente por ter visto essas informações que não são tão cientificamente comprovadas. Na ginecologia, geralmente elas pensam que se tirar o útero tem que fazer reposição. Óbvio que não, porque a gente vai manter os ovários na grande maioria das vezes. E outras também que se tirar o útero fica bom endometriose, sendo que a endometriose está fora do útero, então, mas então a gente sempre esclarece na consulta. Vanessa, tem algum mito que tu queira falar rapidamente da anestesia, que elas têm medo, se Não, anestesia geral? as pessoas criou-se um mito muito grande com a anestesia de que era perigoso, porque as drogas, quando começou, as drogas eram ruins, né? As drogas, elas davam muitas repercussões cardíacas, né? Monitoramento não tinha, então você fazia anestesia olhando a cor do dedo do paciente, não tinha oxímetro de pulso, você era com estetoscópio. Mas você não pegou essa época não, né? Graças a Deus, não. Você não tinha ventiladores, né? Você não tinha aparelhos de anestesia, então era o anestesista passava o dia fazendo, ambuzando, né, para poder manter, eram sistemas abertos, você tinha contaminação, o anestesista passava o dia cheirando gás, né? Então, assim, Hoje com a geral venosa. por conta disso, você tinha realmente muitos acidentes, né? Você não tinha profissionais treinados, um dia um anestesiava, outro dia o outro operava, não tinha, alguém resolvia que ia fazer, não tinha treinamento, não tinha residência. E graças a Deus eu não peguei essa época, né? Claro que eu peguei hoje as coisas estão muito, muito melhores, né? Hoje a anestesia evoluiu muito como especialidade, né? Com técnicas cada vez mais modernas, com aparelhagem, com ultrassom para bloqueio, ultrassom para você para você funcionar vaso. E as drogas são de eliminação rápida, né? O paciente termina a anestesia, ele está praticamente acordado, assim, claro que demora para formar memória e tal, mas ele está consciente, você consegue devolver o paciente
você consegue deixar ele responsável por ele mesmo. Porque alerta, né? Porque o paciente ele precisa do anestesista ou de um médico na sala de recuperação, que é uma grande outra evolução da anestesia, foi ter se criado salas de recuperação com profissionais treinados. O anestesista só pode sair de perto quando ele pode se defender. O que é se defender? Dizer que está com sede, que está nauseado, né, que está sentindo dor, onde ele pode se defender, né, voltar, ou que estou bem também, né, que estou ótimo, graças a Deus, a grande maioria dos nossos pacientes, graças a Deus, saem muito bem da cirurgia, mas o mito é que era perigoso e realmente tinham acidentes, né, e as pessoas, toda vida que tinha um acidente era choque anafilático, então criou-se um mito de que a anestesia estava muito ligada ao choque anafilático, quando o choque anafilático é raríssimo, graças a Deus, né, um choque anafilático mesmo, e criou-se esse mito. Então, principalmente com anestesia geral, né, os pacientes, quando você fala assim, vou fazer anestesia geral. Ai, doutora, eu nunca tomei anestesia geral. Não, anestesia geral. E aí, você tem uma consulta pré-anestésica, você esclarecer o paciente, você explicar para ele tudo que vai acontecer, né, de como ele vai sair bem, e isso tranquiliza, isso quebra esse mito, né, destrói esse mito. Outra coisa é sobre o jejum, que o paciente não é explicado para os pacientes. Isso é uma coisa que eu sempre explico para o paciente na minha consulta pré-anestésia, a importância do jejum. Ele não sabe, alguém chegou para ele, a gente passou anos e anos e anos dizendo, você tem que ficar em jejum para se operar, mas você não diz por quê, você não explica que ele vai perder o reflexo que protege a via aérea dele, ele vai perder o reflexo da tosse. Então, quando ele dormir, então, por isso que ele não pode estar alimentado. Então, assim, são alguns mitos e algumas coisas que a gente vem com o tempo, né, as coisas... Um outro grande mito é a história de que você faz uma hack e pode ficar aleijado, né? Esse é um grande mito, né? As pacientes chegam dizendo que, doutora, se eu mexer, eu digo, olha, se você mexer, só vai sair do canto. Mas, assim, não vai acontecer isso, né? Eu até pergunto, você conhece alguém que já... Mas as pessoas... eu sempre trabalhei muito tempo com obstetrícia, né? Sempre trabalhei na área de ginecologia e obstetrícia. E eu falava para as pacientes, olha, doutora, mas não doeu nada. Doutora, mas eu digo, pois vamos fazer o seguinte, me ajude. Você agora vai propagar o bem. Você vai propagar uma informação boa, para que ninguém chegue aqui como você, apavorada, com medo. Então, vamos propagar boas informações, né? Eu acho que é um papel do médico, é um papel da sociedade. Outra coisa que preocupa muita gente, e nós tentamos cada vez melhorar, que é talvez um dos temas mais importantes hoje na medicina, é a jornada do paciente. Criar essa jornada. É difícil que o procedimento cirúrgico seja prazeroso, né? A gente tenta fazer o máximo, né? Mas o trabalho dessa jornada, dessa paciente, a gente cada vez tenta dar uma jornada melhor para ela. Pacientes com câncer de mama, que tem uma doença grave, crônica, que vai precisar de cuidados, e a paciente com endometriose, elas se encaixam muito bem nessa construção difícil de uma jornada desse paciente de uma maneira mais satisfatória. E eu queria perguntar para o Marta como é na mastologia e depois para o Cadu, como é que nós temos feito na ginecologia, na endometriose, para transformar essa jornada. Você já me adiantou, né, que hoje a paciente ela termina com uma plástica da mama, né, que Na já, maioria dos casos. que já é muito bom, porque aquela mutilação, né, era muito grave. Eu queria que você falasse um pouco da jornada, do diagnóstico, das dificuldades encontradas, como é que a gente minimiza todos esses aspectos, o lado psicológico, a empatia, a humanização do trabalho na mastologia. Depois do Cadu, queria que ele complementasse um pouco falando da nossa jornada na endometriose. Na mama, a gente está sempre naquele binômio, né, de nódulo, o medo da paciente de ter um nódulo benigno, desse nódulo poder ser câncer, né? Então, começa desde o resultado do primeiro exame, do ultrassom que mostra o nódulo, a paciente daquele momento em diante, ela já começa na cabeça dela o medo do câncer de mama.
Então aí a gente já começa a nossa jornada do acolhimento em tentar orientar como é que é o nódulo, o que que ela vai fazer dali em diante. Biópsia, quando ela geralmente a sequência, que quando vai precisar, vai para biópsia, que já precisa do radiologista. Então todo esse período de espera também da biópsia, da imunistoquímica, é um período extremamente ruim para a paciente, porque ela fica com ansiedade, né? Então nesse período, quando a gente já recebe com o resultado da biópsia, o próprio diagnóstico já gera um impacto muito grande, né? Porque você receber um diagnóstico de câncer, né, de qualquer que seja o tipo de câncer, gera o pensamento imediato de morte. Uma sentença, né? Né, uma sentença de morte, que hoje eu tento, pelo menos, minimizar isso também, que hoje não é mais como eram 30 anos atrás. Você tinha um câncer de mama, você saía sem mama e sem expectativa de vida. Hoje em dia mudou radicalmente isso, né? Então, além da paciente, na própria cirurgia, não ter a mutilação, o próprio tratamento hoje, o tratamento em si é individualizado e com altas taxas de chance de cura, de sobrevida. Então a paciente consegue ficar muito bem, vive o resto da vida dela, na grande maioria das vezes, de forma muito boa. Cadu, complemente aí o que você acha a gente sempre discute muito sobre Sim. isso, né? Um tema envolvente, difícil, né? Da jornada do paciente, que eu acho que é o que vai mudar as equipes, a humanização e como é que nós temos desenhado no NES. E também a visão um pouco saindo da parte privada, né? Sim, Porque sim. os pacientes não são só pacientes Sim. de convênio, né? Como é que você vê isso aí hoje no cenário da endometriose dentro do nosso grupo? É importante foi esse detalhe que você falou aí, Sidney, com relação à questão da parte privada, porque é uma das buscas da gente trazer para aquelas pacientes que não têm acesso ao plano de saúde a mesma jornada da paciente que tem. Então, prestar esse serviço com a mesma qualidade, da mesma forma, porque só assim a gente vai atingir os mesmos resultados. Mas eu digo que a jornada da paciente, ela começa ali na consulta de investigação, e a consulta ela tem diversas funções que vão além da medicina, tá? Uma delas é mitigar essa assimetria de informação, né, que eu já falei antes, mas com a experiência você vai começando a prever certos medos, certos receios que a paciente tem, porque é natural que algo que é desconhecido cause medo. Então, aquela paciente, ela nunca se operou, então ela nunca fez uma cirurgia desse porte que ela vai fazer, onde ela vai ter que passar por diversos profissionais, tudo, vai ter que ir para um centro cirúrgico, ficar mais tempo internada. Então, prever isso daí, já dizer para ela como é que vai ser esse passo a passo, ajuda, melhora essa ansiedade que é gerada, né, por esse período, né, pré-operatório, né, esses dias, essas horas e minutos que antecedem, né, a ida ali para o centro cirúrgico, tá? E a presença constante da equipe ali também vai ajudar nisso daí, né? Nessa jornada a gente tem uma enfermeira, né, tem um nome chique e moderno, que é enfermeira navegadora, né? Que vai fazer ali a navegação da paciente, né? É responsável pela jornada da paciente, vai ver exames pré-operatórios, verificar material em sala, se está tudo ok, ficar responsável pelo posicionamento da paciente ali na sala cirúrgica, para que não haja nenhuma lesão causada por esse Cirurgia posicionamento. segura, né? O A cirurgia checklist, segura, né? gravação de vídeo, enfim, são diversas funções que aprimoram, né, essa jornada e que fazem com que, né, a jornada cirúrgica ela não é, como a gente já falou, que não é uma coisa prazerosa, né? É a paciente que vai ter sintomas desagradáveis ali no pós-operatório, e quanto é nosso papel, né, tentar minimizar isso daí, né, trazer o maior conforto possível Cadu, para eu ela. costumo dizer para paciente que se operar não é bom, Não. né? Eu digo para ela, eu digo, olha, se operar, quem se opera é porque está precisando ou porque escolheu, né? Mas que não é uma coisa do outro mundo, principalmente quando você escolhe uma boa equipe, quando você é bem preparado, quando você é bem acolhido, né? Então, e que o papel da equipe é tentar tornar esse momento, que não é o momento mais agradável da vida, no menos incômodo, né? Que seja uma experiência boa, dentro de uma coisa que todo mundo, ninguém quer, né? Ninguém quer se operar, mas tem que ser feita de forma boa, tem que ser feita com maior esmero, com tudo. Então, eu acho que é isso. O que eu sempre falo, Valesca, o paciente, ela olhar o resultado. E nossos pacientes, no caso do MARD, elas se operam para ficar curadas. Sim.
né? Para ficar com uma estética agradável dentro do possível, né? Com a reconstrução. As pacientes com endometriose, elas têm, na maior parte das vezes, duas finalidades. Ficar livre da dor e restabelecer a qualidade de vida, né? Restabelecer o casamento. Ou a infertilidade, que é E uma a infertilidade, grande... então, assim, né? eu sempre digo, olha, a sua jornada não vai terminar aqui. A sua jornada ela vai continuar para frente, você pensar que você está se submetendo a um tratamento ou clínico ou cirúrgico, mas que pensar no resultado, né? E aquilo ali já vai projetar ela para uma coisa boa. Por exemplo, a gente trabalha para poder comprar as coisas para dar conforto para nossa família. Então, eu vou trabalhar feliz, porque eu sei que aquilo ali vai me Sim. trazer rendimento, Não, para eu trazer conforto para minha família. Então, Sidney, e a gente a paciente sente que você está com ela, que você torce para que ela pare de tenha o filho, que ela consiga ter o resultado positivo, né? Que você se importa. Eu acho que é um grande diferencial. É você se importar, querer estar junto, pegar na mão da paciente, estar junto para que aquele resultado aconteça, né? Você ficar feliz com o sucesso dela. Não é o sucesso da nossa cirurgia, é o sucesso dela, é o sucesso de ser mãe, é o sucesso de ter uma qualidade de vida, de poder trabalhar, de ter um bom casamento. Outra coisa importante que eu tenho pensado, hoje eu conversando com meu filho sobre profissão médica, eu me lembrando, desde que eu me lembro, gente, eu já era médico na minha cabeça. Eu sempre quis na medicina, sempre trabalhei por isso, e sou muito contente com os avanços tecnológicos que a medicina proporciona e como a gente reverte nisso em segurança e resultado. Então, eu queria que cada um falasse do que é que tem hoje de novidade, de inovação na medicina, tanto do ponto de diagnóstico, né? Na ginecologia hoje, assim, desde que eu comecei, eu ainda peguei a fase da cirurgia aberta, não estou dessa fase dos dedos do anestesista, não, mas eu peguei a fase da cirurgia aberta ainda, minha residência, né? A estereoscopia começando, eu passei por essa parte da cirurgia vaginal, da laparoscopia, aí você vai aprendendo a fazer vídeo, aí começa a fazer preservação de nervo, aí daqui a pouco tem que fazer a ressecção de intestino. Aí daqui a pouco tem que tratar o diafragma. E agora a gente está imerso, né, desde 2018, com a realização da primeira cirurgia robótica do Norte-Nordeste ginecológica, feita pela nossa equipe aqui no Ceará, nós temos nos empenhado na robótica e o robô já vai para a sua quinta geração da 20. Nós estamos trabalhando na quarta geração, mas já vai para a quinta. Então, a robótica ela trouxe para a gente um aparato tecnológico que possibilita cirurgias muito mais seguras, porque na laparoscopia, a gente trabalhava com instrumentos assim retos e visão bidimensional. Na robótica é como se o cirurgião estivesse dentro da barriga da paciente, porque ele está dentro com a visão 3D e com movimentação em punho e vários outros recursos que a robótica traz para a gente. E aí, na anestesia, Wallace, o que é que hoje tem inovado? Eu sei que hoje tem monitoramento cerebral, tem bloqueio completo com TOF. O que é que você... eu vou falar em relação à robótica, que é você poder ter um relaxamento, né? Você tem infusão contínua de relaxante muscular com o Sugamadex, que reverte, né? Você poder fazer um bloqueio profundo em relação à robótica e ter, no final da cirurgia, uma reversão. Monitorização do bloqueio, a gente já tem muito... Monitoração do cerebral. Cerebral. Essas cirurgias são feitas numa posição de Trendelenburg, né? Então o paciente fica com os pés para cima, né? Com a cabeça para baixo, né? E a monitorização cerebral é muito importante, né? Para você ver se esse cérebro está bem perfundido, né? Para você ver se esse paciente está dormindo realmente. O bloqueio neuromuscular tem que ser... você tem que ter uma monitorização contínua, porque esse paciente não pode mexer, né? Então... mas você ter isso, as coisas vieram todas associadas, né? Você ter um reversor do rocurônio, que é o bloqueador neuromuscular que é feito continuamente veio também para poder possibilitar, né? Você ter um aparelho de anestesia, um ventilador que você consiga ventilar um paciente nessa posição, você tenha recursos para fazer uma boa ventilação mecânica. Então, fora isso, você poder ter, hoje, a consulta pré-anestésica está, como é que eu posso dizer, ela está aí, né? Então, assim, a importância dela para que você também planeje bem
tanto as indicações cirúrgicas, né, quanto a indicação anestésica, os cuidados. Então, você hoje tem ultrassom, você consegue ver, com o advento aí dessas medicações, né, que essas injeções para emagrecer, para tratar diabetes, você poder fazer, você tem um resíduo, você poder fazer um ultrassom gástrico para ver se o paciente está alimentado ou não, para você talvez não ter que suspender a cirurgia dele, né, porque é muito, olha, a gente precisa ser paciente, acho que todos nós precisamos ser pacientes, todos. É muito interessante quando você vai para o outro lado. Eu passei a primeira vez isso com meu pai, com o nosso pai, Sidney, quando foi fazer cirurgia cardíaca, a cirurgia dele estava marcada, você cria uma expectativa na família, você cria tudo isso e foi suspensa. Aquilo, você se preparou psicologicamente, então uma suspensão de uma cirurgia para o paciente é muito ruim. A gente dizer para ele que ele se preparou, que ele chamou a família, que ele faltou o trabalho. Então, eu acho que a consulta pré-anestésica, os exames, você fazer um planejamento antes, né? Isso é de suma importância para que o paciente consiga se operar no que ele planejou, na expectativa dele, né? Outra coisa que eu queria falar, Cadu, que quando você começou a falar da jornada, me veio uma coisa à cabeça. Eu acho que a jornada dessas pacientes começa muito antes dela chegar no nosso consultório, né? E elas começam, às vezes, a jornada dela com uma amiga, que diz assim, você não tem endometriose? Né? Porque, às vezes, ela já foi várias vezes num médico ou num ginecologista, e ele não... Isso. Então, a jornada dela começa muitas vezes antes. E aí começa quando alguém chega para ela e diz assim, vá no especialista, você deve ter endometriose. Quando alguém acha... Então, eu acho que começa a jornada delas começa bem antes do que chegar na nossa consulta. Sim. Vocês veem que a interação dessa parte de tecnologia, para você ter a cirurgia robótica, eu preciso de uma anestesia completa, no relaxamento completo. Então, já vem as drogas que fazem isso. É impressionante quando você opera um paciente com robótica, o pós-operatório no outro dia. Nós, quando começamos a operar, a gente nem acreditava tanto que seria tão melhor, porque a laparoscopia já é muito boa. Sim. Mas é impressionante como a paciente fica no outro dia. Isso se deve, a meu ver, ao centro remoto do robô, que não machuca tanto. Não força a parede abdominal. Não força a parede abdominal. Mas eu creio também que o relaxamento contínuo dessa paciente, a monitorização cerebral, que você faz a menor droga possível, você acordar, se despertar. Então, essa interface da anestesia com a cirurgia é muito importante. E na ultrassonografia, cara, fale pra gente um pouco. Eu vou dar um mote para ti, de uma novidade que eu tô encantado, que é a histerossono-salpingografia. Então, eu queria que você falasse um pouco dos avanços na parte tecnológica de ultrassom ou ressonância, que é que tem duvidade, e falasse um pouco sobre esse exame que eu acho que poucas pessoas conhecem. Primeiro, em relação aos mitos, só voltando um pouquinho, porque tu também tem mito, né, na tua área, todos nós temos. Meus mitos. Continua existindo o mito de que o exame de endometriose, o exame de mapeamento, dói. É um exame praticamente indolor. Alguém fez, falou que sentiu dor, o paciente tem uma doença inflamatória, em algum momento ela pode sentir dor, mas a grande maioria das pacientes faz o exame tranquilamente, sai conversando, diz, eu não fiz antes porque tinha medo. O segundo mito, o preparo intestinal. Por que eu tenho que tomar laxante para fazer ultrassom? Porque o laxante vai limpar as alças intestinais e dá um campo de visão muito melhor para a gente procurar as lesões pequenas, as lesões de alça intestinal, aquela lesão que você tem medo, que é a do intestino. Todo mundo tem medo da lesão intestinal. Ninguém tem medo de uma lesão ovariana, a paciente que não tem a informação correta, ela vai ter muito mais medo de uma lesão intestinal, que às vezes é pequena, não incomoda, não precisa mexer, do que uma lesão ovariana, que ela pode até perder aquele ovário.
Então, tirando o mito do preparo intestinal, não incomoda o seu trabalho. Se não quiser ir trabalhar naquele dia, não tem problema. Você vai ter o atestado mesmo, porque vai fazer o exame, é seu direito. Em relação aos avanços, em primeiro lugar, a ultrassonografia ela tem avançado A imagem muito na qualidade 4D, de né? imagem, tá? Então, a ressonância também acompanha, então são dois exames que lhe dão uma resposta em imagem de excelente nível de qualidade que a gente pode dar para o cirurgião, para o médico que está acompanhando, uma resposta satisfatória. O que é que eu tenho? Está aqui a imagem do que você tem. É uma descrição imaginológica, a gente fotografa a doença para Anatômica, você. né? Exatamente. Só que todo esse avanço não vai servir de nada se não houver do outro lado a capacitação do profissional. Então, hoje a gente tem excelentes aparelhos de ultrassonografia, excelente aparelho de ressonância, mas quem está lá olhando e laudando não se capacita para acompanhar a evolução dos aparelhos. Por isso que você pode dizer, não, eu fiz um mapeamento e não viu nada, eu fiz uma ressonância e não viu nada. Ah, aquele aparelho lá não é bom. Os aparelhos são excelentes, os profissionais são excelentes. Eles só precisam ter um Tá, pouco duas de coisas. juntar as duas coisas. Acompanhar a evolução dos equipamentos com a evolução e o conhecimento do profissional para que você possa dar uma boa resposta. Então, em relação à imagem, hoje a nossa função é se capacitar, treinar para poder oferecer o melhor serviço. Em relação ao exame que está sendo mais citado agora, histerossonossalpingografia, o que é isso? Existe a histerossalpingografia, aquele exame que toda mulher tem medo, é terrível. 8 de 10 pacientes vai dizer que dói. Claro, tem um grupo pequeno que é mais resistente à dor, vai dizer que foi tranquilo. É um exame, a histerossonossalpingografia não usa radiação, não usa contraste iodado, então a probabilidade de você ter uma reação alérgica ao contraste é muito pequena, tanto que é indicado para as pacientes que têm alergia a iodo, a frutos do mar. Então é um exame tranquilo, é realizado por ultrassonografia. A gente vai fazer o exame. É para ver a permeabilidade da tromba. A permeabilidade tubária. Ele vai mostrar para a gente em imagem. Naquele paciente já sai com a resposta, ela está assistindo na tela. Injetou o contraste, passou. Injetou o contraste, não passou. Ou injetou o contraste, já está aparecendo a malformação que tem lá no seu útero. Então, é um exame bem mais recente, é um exame bem tranquilo, Mais tolerado, rápido, melhor bem tolerado em relação à dor. A paciente faz o exame conversando, batendo papo. O outro exame continua em atividade, é um exame excelente. Continua sendo o padrão ouro para permeabilidade tubária, é a histerossalpingografia, com raio-x e com contraste iodado. É um exame que tem mais de 100 anos, então é um exame que tem a sua utilidade ainda e continua. Mas a histerossonossalpingografia está correndo atrás. Então ela está buscando espaço e ela tem uma excelente resposta. E as vantagens são, né, Karen? O exame é praticamente indolor, não tem reação alérgica, quase é tão pouco que é indicado para as pacientes alérgicas. Então, é um exame muito tranquilo. Para sintetizar, você tem 2 exames para avaliar as trompas, um clássico, Isso. que é o feito com raio-x, você injeta o contraste radioopaco e radiografa o abdômen e vai ver a passagem. E esse novo que você está falando, que é uma histerossonossalpingografia, que é ultrassom, que você ingera pequenas bolinhas e ele faz, o sonografista faz uma imagem 4D mostrando a passagem das bolhas. Então é uma novidade hoje que nós temos na parte de imagem. Meu amigo Marden, o que é que nós temos de mitos? Você queria falar dos mitos também da mama? Deve ter vários, né? Mama tem vários. E o que é que nós temos de novidade? Eu queria que você falasse hoje da imunofluorescência para pesquisa de sentinela, de tecnécio, a reconstrução, o que é que tem de novidade aí para a gente da mama? Então, assim, primeiro dos mitos, né? Eu acho que é várias perguntas que a gente recebe bombardear de mitos, né? Primeiro deles, assim, que acho que é importante até frisar
Aqui é que a mamografia não é um exame que a radiação vai lhe causar um problema. É muito frequente, doutor, se eu fizer a ultrassom, a mamografia, fizer uma compressão seletiva, uma magnificação, será que isso não é prejudicial para mim? Não, a mamografia é um exame seguro, radiação extremamente baixa, né, mínima, então tem que fazer mamografia, né? Outro mito importante, desodorante causa câncer de mama? Sério? Não, desodorante causa Tem, câncer. eu já tinha ouvido falar também, viu, Marta? Desodorante pancada causa câncer de mama? Não, né? Pancada. Pancada, a alça do sutiã, aquele ferrinho que fica no sutiã causa câncer Mas de sabe o que mama? eu gosto, Mário? Também não. Esse ferrinho, ela nota o nódulo por causa do ferrinho e acha que é. Né? Uma das explicações para pancada Também é essa. é que a paciente leva a pancada E aí ela vai palpa. avaliar. É. Ela vai tocar, É. ela vai no médico, vai no mastologista, faz um ultrassom e aí E ele eventualmente descobre. detecta. Mas são uns mitos assim bem comuns que a gente pega no consultório, clássicos. Né? E em relação também às novidades aqui da mama, primeiro assim, a evolução, trazer um pouco aqui para mim, é a parte da cirurgia, né? Há uns anos atrás, as cirurgias eram muito radicais, realmente, eram cirurgias mutilantes. Se a paciente perdia parte do músculo peitoral nas cirurgias mais radicais, esvaziamento axilar, uma taxa altíssima. Então, hoje em dia, a gente faz cirurgia cada vez menos invasivas também para tratar o câncer de mama, né? Inclusive, para vocês terem ideia, a gente chama de oncoplástica, né? A gente utiliza técnica de cirurgia plástica igual um ter invertido, igual a Sim, umas cirurgias menores que a plástica usa para fazer estética, a gente utiliza para tratar também o câncer de mama. Então, lógico, caso a caso, tudo na mama é muito individualizado, é muito dependente do tipo de tumor, tamanho, estágio da doença, né? Mas hoje em dia a gente tem, na parte cirúrgica, pacientes que fazem cirurgia e têm uma cicatriz de tirada de nódulo. sim. Não sabe nem que foi operada de câncer de mama. Vocês ainda fazem muita reconstrução com retalho dorsal, grande dorsal, ou com reto abdominal, que chamava Hoje em dia, cada vez menos. menos, né? Porque eu trabalhei um bom tempo com mastologia também, e eu fazia muita anestesia para esse tipo de reconstrução. Hoje em dia a gente usa cada Eu tenho vez menos. notado que tem diminuído bastante, né? Hoje em dia está muito mais utilizado naquelas gigantes ressecções, né? Que você não tem como rodar um retalho local, você tem que trazer alguma Tem coisa para diminuído, né? fechar. Os diagnósticos mais precoces Com tem diminuído. certeza, né? No SUS, assim, até pouco tempo atrás eu trabalhava num serviço que a gente ainda pegava muito câncer avançado, né? O consultório, infelizmente, vez ou outra a gente ainda pega uma Pacientes que paciente escondiam a doença por vergonha, por medo e chegavam. infelizmente, Né? principalmente Hoje pacientes vocês do têm- interior, Hoje, né? com o esclarecimento, você tem cada vez menos, né? Hoje cada vez menos, graças a Deus a gente consegue difundir aí. Outubro Rosa parece que fica martelando na cabeça das pessoas, das mulheres, e a gente consegue melhorar muito esse quadro. E também na parte da oncologia, hoje a gente tem uma evolução que teve brutal, foi na parte oncológica, né? Uhum. Hoje em dia a gente tem terapia-alvo, então como tratamento, como o diagnóstico é individualizado, o tratamento cada vez mais é A individualizado. histoquímica mapeando direito, bem precisamente o tumor e fazendo que você faça uma terapia mais. Isso, tem tumores que, um HER2 positivo, você tem uma medicação que age direto naquele tipo de tumor, trata especificamente aquele tumor. Hoje em dia a gente está fazendo cada vez menos cirurgias mais agressivas na axila, as chamadas esvaziamento axilar. Hoje em dia cada vez a gente faz menos, que a gente utiliza a radioterapia, utiliza a quimioterapia. Isso tudo vai dando uma qualidade de vida melhor também para o paciente, né? É algo que é importante frisar. Eu queria falar com você uma coisa que eu acho importante, até por esse momento, né, dos olhares da medicina, e também nessa jornada da mulher, né, olhar a mulher de uma maneira holística, né, o mastologista ele se concentrou durante muito tempo na mama. E a mulher não é só mama, a mulher é muito mais do que isso. E a gente tem visto se falar muito sobre TH, voltou a TH, hoje nós temos terapias hormonais com hormônio bioidêntico, estradiol bioidêntico, progesterona natural, às vezes algum paciente precisa de testosterona, que não é na maior parte das pacientes, mas a mídia tem falado muito, as pacientes têm chegado cada vez mais no consultório. Queria que você falasse um pouco sobre sua visão de mastologista em relação à terapia hormonal. Qual é a paciente que pode, quais são os benefícios, como é que você enxerga isso aí?
É uma boa pergunta, sim. Hoje mesmo já recebi 2 ou 3 pacientes que tiveram a mesma pergunta quando chegaram no consultório, encaminhada de ginecologista, estavam com nódulos de mama aparentemente suspeitos, o ginecologista lá já mandou ela suspender a medicação, independente do resultado de biópsia, de qualquer outra coisa. Qualquer coisa superior. Vai para o mastologista, tá com o nódulo, suspende o anticoncepcional ou a terapia, né? E a gente sabe assim que os nódulos benignos, a gênese deles não estão relacionadas diretamente ao uso do anticoncepcional, né? Existem várias características, vários fatores que fazem a paciente ter um nódulo benigno, mas especificamente o câncer de mama, também a carcinogênese, ela passa tanto por fatores próprios da mulher, idade, período menstrual, quando parou, amamentação, passa pelos fatores relacionados a hábitos de vida, e também tem aquela menor porção que são fatores genéticos hereditários. Então, o anticoncepcional, ele Menos de 10%. 5 a 10%. Né? 5 a 10% dos tumores estão relacionados a fatores genéticos hereditários. Então, 30% tem relação com o estilo de vida, que hoje está se falando muito em até fazer reposição de hormonal, medicações injetáveis para melhorar a qualidade de vida, né? Câncer de mama, ele se encaixa aí nesses fatores de risco em 30%, mas nos maus hábitos, lógico, né? Não, a gente não tem uma relação dos tratamentos relacionados a essas melhoras de qualidade de vida, de reposição hormonal, com o desenvolvimento do câncer de mama. Mas a paciente que tem o diagnóstico de câncer de mama, hoje, ainda é recomendado que ela suspenda, que ela não use anticoncepcional nem terapia hormonal. Né? Isso realmente, a gente hoje ainda preza porque existem câncer de mama que são receptores hormonais positivos. Ela tem um estímulo do hormônio. Então, se você ainda der mais hormônio, pode ter... Mas a paciente que não se enquadra nessa situação, ela tem os benefícios da reposição hormonal garantidos. Sim, a gente tem que avaliar caso a caso, né? Dependendo da idade, faixa etária. Eu vejo muita gente dizer assim, porque eu tive uma tia que teve câncer de mama, porque eu tive alguém na família que teve câncer de mama, e essa mulher, às vezes, ela não tem coragem de fazer reposição hormonal. Eu vou falar aqui como mulher, né, que faço reposição hormonal, que já passei pela menopausa, e que sei o quanto é difícil esse período na vida da mulher, né, sem hormônio, né, e vejo que as mulheres mudaram, o mundo mudou, né, a gente está cada vez mais querendo continuar ativo, né, tanto mentalmente quanto fisicamente, né, sexualmente, e eu vejo muita mulher que diz isso, porque eu tive eu queria te perguntar se, por exemplo, a paciente, existe teste genético, né, se essa paciente não fizer um teste genético e ela não tiver o gene para câncer de mama, se ela tem que ter esse pavor, esse medo de não repor hormônio, né? Sim. Assim, o que eu vejo muitas mulheres que querem, mas não têm. É tipo um mito e uma verdade também. Sim. Então vamos lá. Paciente que tem câncer de mama comprovado. Não pode fazer. Não pode Sim, fazer. isso aí É fato. Fato. Né? Hoje ainda tem como fato. Tem vários estudos em andamento também para tentar justamente melhorar a qualidade de vida das pacientes que tiveram câncer de mama, mudar essa realidade. Mas hoje ainda não pode usar. As pacientes que têm apenas um histórico familiar, que fazem mapeamento com mamografia, ultrassom normais, e mesmo com nódulos benignos, elas podem e devem fazer a critério do ginecologista. Sim, eu fico vendo, Madem, que assim, se você, eu acho que o que é principal para o câncer de mama, para a mama, é você fazer um acompanhamento adequado. Sim. Porque não quer dizer, se eu passar 5 anos sem fazer uma mamografia, né, eu estou me submetendo a um risco muito maior do que essa paciente que tem uma possível história na família que... Valência, tem fatores muito mais importantes em relação à gênese do câncer de mama do que a reposição. Sim. Sedentarismo, uso de álcool, obesidade. Isso aí se encaixa nos 30% relacionado aos fatores comportamentais. Sendo que é muito difícil essa paciente manter peso, ser ativa, os mais de 50 anos, com uma menopausa instalada. O colesterol aumenta, o risco de infarto. Assim, é muito importante a gente discutir sobre isso, mas o Mário foi muito feliz, e a Valesca também, do ponto de vista de
fazendo terapia hormonal com segurança Sim. e um acompanhamento. E Acompanhamento. aí vai ser a critério do ginecologista que acompanha ela, né, obviamente sempre em conjunto com o mastologista. Meu amigo, e a parte digestiva que a gente tem de novidades, o que é que você acha da endocianina, da robótica? O que realmente, assim, nos últimos 10 anos, o que mais, dentro da cirurgia, o que mais chegou de tecnológico foi a cirurgia robótica, né? As plataformas, elas foram evoluindo aí, hoje a gente está realmente operando numa plataforma que é muito avançada, que está muito evoluída, e já estamos indo aí para uma próxima geração aí de robôs, né? E outras ferramentas que vieram junto, como, por exemplo, a endocianina, né? A endocianina, ela é um fármaco que é injetado na paciente ou colocado dentro dos órgãos e permite, através de uma mudança lá no espectro de cor que a câmera do robô mostra, permite que a gente veja com mais detalhe e de forma mais nítida alguns órgãos. Por exemplo, a gente coloca endocianina dentro dos ureteres para, na hora que a gente coloca a câmera e olha para a pelve, os ureteres estarem iluminados. A gente injeta endocianina venosa para que a gente possa ver como é que está a perfusão, como é que o sangue está chegando, a vascularização naquela cicatriz, por exemplo, da ressecção intestinal que a gente fez. A gente sabe que o principal fator relacionado a complicações de ressecções intestinais é, né, o fluxo sanguíneo comprometido para aquela região. Então, essas tecnologias aí trouxeram, né, bastantes ferramentas que permitem a gente entregar um resultado com mais qualidade, tá? Mas assim, eu acho que a inovação, ela vai muito além da tecnologia em si, né, daquele, digamos assim, da tecnologia do hardware, né? Eu acho que nós incorporamos aí diversas inovações, diversas tecnologias de processos, né, de qualidade de atendimento, né, e eu trago também junto isso, né, nós temos a informação do paciente, né, os sistemas de prontuário que estão, né, eletrônicos, que estão democratizando. Então, o paciente passa com você, passa com a Eucari, passa com a Valesca, que eu tenho acesso às informações que vocês colocaram ali naquele prontuário. Isso é né? interessante, eu vejo muito as consultas quando vou fazer. Isso. E também a inteligência artificial, né, que ela chegou para nos ajudar aí de diversas formas, né, tanto na parte científica, né, orientando a gente com relação aos estudos mais recentes, né, das diversas áreas, e também nos ajudando, né, na construção de processos de jornada de cirurgia de paciente, na construção de formulários mais seguros, né, e de individualizar ali os tratamentos. Isso é muito importante. Cada vez mais esse desenvolvimento da tecnologia e sem esquecer da humanização, né? Eu acho que todos nós passamos por momentos na nossa carreira médica, momentos marcantes, né? Que nós nos lembramos, né, de resultados ou de problemas de interfaces, né? Eu queria que a Valesca, que trabalha no centro cirúrgico há muito tempo, falasse um pouco para a gente de algum momento da tua carreira em que você necessitou, para reverter uma situação, desse senso de equipe, né, de todos os colegas juntos, né, alguma experiência que você acha que foi marcante na sua carreira, que você pudesse compartilhar com a gente. Sidney, eu acho, assim, a minha especialidade é uma especialidade muito só dentro da sala de cirurgia, assim, você opera com o Cadu, com o Rodney, com outros, vocês têm auxiliares, a gente geralmente é um anestesista, mas a gente sabe que não está só. Não está só porque nós estamos todos juntos, né? Tudo que acontece, como eu falei, o paciente é o foco principal. Então, tudo que afeta minha paciente, isso vai desde o hospital, a instrumentadora, a enfermeira, a anestesista, o material, tudo isso afeta todo mundo. A gente está sempre tentando se ajudar, né? Então, eu sei que se eu precisar, vocês vão estar comigo, né? Sim. Em qualquer intercorrência, como eu estarei com vocês. Também a minha especialidade
é sozinha, solitária ali, mas os anestesistas são muito unidos, né? Quando a gente tem alguma coisa, corre todo mundo em cima. Eu acho que hoje, dentro do centro cirúrgico, quando a gente precisa, a gente tem muita Eu lembro, gente. assim, tentando eu lembro de uma paciente que nós tivemos uma intercorrência, que ela broncoaspirou, Sim, nós prontamente conseguimos juntar um cirurgião torácico em minutos, ele estava na Sim. sala, aspirou a paciente, uma emergência que a gente uma estava emergência que fazendo. precisamos fazer, e essa paciente foi para a UTI, e toda a UTI se mobilizou, todos os cirurgiões, e o resultado do desfecho saiu, Foi. a paciente saiu maravilhosa. Então, A gente essas histórias, né, de resultados positivos, mesmo a nossa profissão vai ter intercorrência. é assim, a gente lembra sempre desses pacientes, né? Eu sei o nome dos pacientes que eu tenho uma grande graça, eu até hoje estou sendo muito abençoada porque eu tenho meus pacientes raras intercorrências e todas se saíram bem. Então, assim, eu sou uma pessoa abençoada, né, por isso. Mas também se saiu bem porque, primeiro, a gente vestiu a camisa do paciente. A gente está lá todo dia. A gente está lá junto com o paciente até ele ficar bem, que eu acho que é o que mais importa. E também o hospital veste a camisa, a UTI, os profissionais. Nesse caso dessa intercorrência, a gente foi realmente a paciente bem assistida, todo mundo junto, todo dia junto, né? E eu acho que isso que muda. É o que faz a gente não esquece esses pacientes, né? Os pacientes que complicaram, a gente sabe o nome, porque eles trouxeram um grande aprendizado. A gente aprende todo dia, mas a gente aprende muito mais com esses pacientes, né? A gente cresce com eles, a gente faz, e quando a gente consegue tirar um paciente de uma situação difícil, é quando realmente a gente sente médico. Não todo dia a gente faz isso e a gente ama o que faz e a gente faz bem e fica feliz, mas esses aí, quando você faz a diferença na vida desses pacientes, é quando você se sente mais médico, quando você sente, né, que você fez a diferença. Valesca, nós quando vamos conversar hoje com a direção dos hospitais sobre qual hospital que a gente vai ficar, a pedra fundamental, né, eu converso muito com o Cadu, é a segurança. Sim. Então, o hospital, porque nós não estamos isentos de intercorrências, Não. e aí nesse momento você vai ter que compartilhar com toda a equipe para que você seja exitoso na sua atuação, e o hospital, a equipe de retaguarda, a parte de imagem, toda essa colaboração é extremamente importante. E por isso que a gente não abre mão, dentro do hospital, da segurança. Porque o fator mais importante da nossa carreira é a segurança que a gente vai ter com o nosso trabalho e com o nosso paciente. E qualidade, né, Cid? A qualidade da segurança, né? Qualidade do A serviço. qualidade do serviço da segurança, qualidade do hospital, né, dos profissionais, do que são oferecidos. Então, isso aí é que dá segurança, porque o paciente, ele conta que você está fazendo o melhor por ele sempre, né? Ele acredita e é o que a gente tenta fazer todo dia. Dentro do que a gente conversa aqui, temos cirurgiões, médicos sêniores, mais jovens, né? Cadu mais jovem também. Mas a gente tem que lembrar que no Brasil hoje está se abrindo muitas faculdades de medicina. Sim. Né? E aí eu queria que cada um de nós falasse um pouquinho, uma mensagem para os jovens médicos, né, que estão em formação, né, o que é que você poderia dizer, Mário, assim, porque para mim não foi difícil escolher medicina, para mim foi um caminho muito fácil, porque assim, eu sempre quis muito, e eu recebo às vezes pacientes que querem fazer medicina e com algumas dúvidas, né, da profissão. Eu acho que para ser médico, a pessoa precisa ser curioso, disciplinado, né, e gostar muito De gente. De gente, gostar de De gente. entregar. O que você poderia dizer, uma mensagem para essa juventude hoje
que tem o mesmo sonho que nós tivemos um dia? Para mim também foi um caminho meio que fácil. Meu pai, já médico, eu criança, lembro demais ele nos hospitais trabalhando, eu passava a tarde lá, ele atendendo no ambulatório, eu ficava no hospital, rodando. Então aquilo para mim gerou quase que foi um caminho natural também pra fluxo. medicina. Foi um fluxo que eu via, sabia a rotina, ele dava plantão, aquele trabalho estressante, finais de semana, Natal, Ano Novo. Mas para mim, eu via que aquilo ali era algo que ele se dedicava, que ele gostava muito, e aquilo foi criando na minha cabeça essa vontade, né? A especialidade veio depois, né? Apesar de ter seguido a primeira especialidade a mesma dele, mas a mastologia, que é hoje a minha especialidade de foco, né? Foi vindo depois. Mas o que eu vejo hoje com essas faculdades, assim, hoje eu tenho um irmão que também está fazendo medicina, já advogado, hoje está fazendo medicina. O que eu falo muito para ele é tentar se dedicar ao máximo, né? Com a quantidade de médicos que estão se formando, bons ou ruins, ele tem que ser um bom médico, né? Tem que se dedicar na faculdade, porque é isso que vai fazer a diferença mais na frente. Ele vai fazer a diferença para o paciente dele. Não importa se tem 10 médicos bem formados ou mal formados, mas quem chegar na mão dele vai ter a certeza que vai estar sendo tratado por um bom médico. Então, o conselho que eu dou para quem já está nessa área da medicina, quem está na faculdade, quem vai entrar na medicina, é se dedicar ao máximo Verticaliza, né? e cada vez mais se especializar. E o cara, você hoje tem uma sobrinha que tá fazendo medicina. Será que ela vai ser radiologista também? Você... O que é que você diz para ela? Bom, o que eu posso dizer para ela e para qualquer um que esteja fazendo medicina é que procure o seu crescimento profissional, tente se capacitar, porque a tecnologia hoje está aqui, amanhã ela está aqui e você não pode ficar para trás. Então você tem que procurar o conhecimento. Se está aqui em Fortaleza, se está em São Paulo, se está fora do Brasil, aonde o conhecimento estiver. E hoje você tem acesso pela internet. Você quer aprender alguma coisa, se você não pode ir lá, você pode assistir um podcast, Curso online. você pode assistir uma aula online. Então você tem várias opções de Se manter busca atualizado. de conhecimento. Não interessa onde você vai buscar o conhecimento, mas é sua obrigação para o seu crescimento profissional e para o que você possa oferecer de melhor para o seu paciente. Não interessa, como o Marden disse, se tem 10 faculdades de medicina, se vão sair 1000 estudantes formados, mas vai ter aquele que se dedicou mais, vai ter aquele que se destaca, ou por empatia, porque gosta de gente, que tem um bom relacionamento, mas ele precisa, não vai ser só o bom papo, ele precisa ter o conhecimento para oferecer o melhor para o paciente. E você, Valesca? Temos um sobrinho, Arthur Pias, fazendo medicina, super empolgado, na Universidade Quando o boa. Arthur disse que queria fazer medicina, eu disse para ele que fizesse medicina porque ele gostava, porque tinha que gostar muito. Eu falo que tem que fazer pelos motivos certos. Certos, certo? Não é fazer medicina Por porque é status. medicina, por status, porque eu acho uma profissão diferente de todas. Sempre vai ser diferente. Não dá para colocar a medicina, não é que eu acho que a gente que é médico é mais, não. É porque o nível de exigência, você está lidando, realmente a história está lidando com vida, você tem um poder de credibilidade do que você fala, né, e da busca do paciente. Quando ele chega, ele está vindo pedir ajuda. Então, ele acredita no que você fala, então você tem uma grande responsabilidade. Né? Ele acredita, se você mandar ele tomar aquele remédio, a grande maioria vai tomar, né? Se não ler a bula, mas vai tomar, né? Então, tem que fazer porque tem vocação, porque aquilo ali, você tem que ser apaixonado, aquilo ali, medicina é diferente, né? Porque é árduo também, o nível de exigência, o nível de compromisso, você não deixa de ser médico nem um segundo da sua vida. Nesse momento aqui que a gente está aqui conversando, todos nós continuamos, ninguém desligou de ser médico aqui. A gente está pensando no paciente que a gente teve hoje, no que a gente vai fazer amanhã. Então,
é uma coisa, é uma 24 horas a gente é médico, então é um compromisso, realmente é um grande compromisso de vida. Eu acho que em relação às faculdades de medicina, muitas, eu acho que a gente tem que lutar para ter melhor qualidade, assim, e que os estudantes se esforcem. Mas eu acho que para a população, nós temos um país muito grande que realmente precisa. Então, para o paciente, ele quer um médico, ele precisa, nem que seja para o básico, né? Você vai ter vários tipos de médicos que vão se especializar, mas você vai ter aqueles que vão ser generalistas, que vão atender os pacientes no interior, que vão nas pequenas cidades. Então, o Brasil é gigante e falta realmente. Mas eu acho que a gente precisa conscientizar esses novos médicos, esses estudantes de medicina e as faculdades que precisa dar o melhor tratamento, precisa ter a maior dedicação e treinar até pessoas para treinar, né? Porque é outro ramo. Você teve faculdade de medicina, mas você precisa de bons professores, que é uma outra, né? Mas para quem gostar, para quem for vocacionado, para quem quiser trabalhar com pessoas, para quem quiser todo dia ter essa dedicação, eu acho que medicina, para mim, eu sou grata pela minha profissão, continua sendo uma profissão belíssima, linda, e quem quiser se dedique. Estude. Eu queria ver aqui a opinião do meu amigo. Cadu é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço. Sim. Exímio cirurgião, competentíssimo. Tem a parte da biologia no seu cerne, mas também tem a parte da gestão, né? Tem uma formação grande, né, e muito boa. Está fazendo mestrado agora também nessa área. E tem uma filha. E eu já escutei algumas coisas assim, mas ele deixa muito livre. Eu queria que você me dissesse hoje, para finalizar, eu queria que você falasse o que você acha rapidamente para os jovens médicos, né, sua visão, e para os médicos de hoje em dia, um recado. Né? Eu queria que você encerrasse o nosso podcast com esse recado para os médicos que estão nos escutando. Então vamos lá, assim como a Valesca falou, isso é muito importante, né? Eu também tenho uma gratidão muito grande para a medicina, e mesmo nessas incursões aí pela gestão, pela qual eu também sou apaixonado, mas é uma coisa que eu sempre digo, eu nunca vou deixar de ser médico, não vou deixar de ser cirurgião. É a minha carreira até, não sei com quantos anos vai terminar, mas assim, eu vou ser cirurgião até o fim dela. E isso daí realmente me faz pensar em dois recados importantes que eu tenho para dar para essa geração nova, e mesmo para alguns médicos que já estão formados há algum tempo, mas estão pensando ali, de repente, em fazer uma mudança aí de carreira dentro da própria medicina, né? Primeiro, tenha consciência de que você vai precisar estudar pro resto da vida. Você acabou de terminar seu mestrado, né? Tem um ano já, não? Nem menos de um ano. Tem menos de um ano. Eu né, vou qualificar, vou defender minha qualificação agora, né? Agora em novembro. Então a gente está estudando, eu fiz 3 residências médicas, 2 MBA, estou agora no mestrado, enfim, assim, nunca parei de estudar e não vou parar, porque realmente eu quero entregar o melhor independente do que eu faço, seja atendendo pacientes, seja gerindo alguma coisa. Então a gente estuda pro resto da vida, tá? E a segunda coisa evitem o caminho fácil. Esse excesso de faculdades de medicina, associados, né, a essa questão da mídia social, realmente está levando, né, alguns médicos recém-formados a quererem enveredar por certas especialidades ou por certos cursos aí de pós-graduação, enfim, que realmente não são reconhecidos ou mesmo não são recomendáveis, não tem um embasamento científico, né, que a gente busca para entregar, né, uma saúde de qualidade para os nossos pacientes. Então, o caminho da residência médica, ele é um caminho difícil, ele é um caminho árduo, ele demora, mas é o caminho que vai lhe dar realmente ali a robustez de conhecimento científico e técnico que você precisa para entregar a melhor qualidade em saúde para os pacientes que você vai atender. Então, assim, o caminho fácil, ele pode parecer sedutor ali no início, mas
mas a mensagem que eu dou é evitem, porque uma hora esse castelo de cartas aí ele vai desabar. Muito bom, vamos encerrar. Uma conversa maravilhosa, podíamos passar a noite falando sobre isso, né? Queria agradecer Marden, meu amigo, esse médico maravilhoso, e o cara, minha sócia, a Du, meu sócio, a Valesca, minha irmã, que muito influenciou minha carreira. Meu muito obrigado por essa noite com vocês.